Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DevOps na Prática. Sou Paulo Correia e hoje nós vamos falar um pouco sobre as entrevistas de TI. Certo? O objetivo aqui, pessoal, é dar uma visão geral do processo de seleção para tentar preparar as pessoas, principalmente os profissionais mais júniores, que geralmente chegam numa entrevista e não sabem do que esperar e ficam um pouco perdidos com todo o processo seletivo. Tá, isso aqui é uma visão bem superficial de como que funciona. Não vai trazer diversos itens mais profundos do processo de recrutamento, porém ele dá uma visão bem interessante de como que funciona esse processo de seleção, certo? Então o objetivo é realmente desvendar os tipos diferentes de entrevistas que existem, tá? A engenharia de software, desenvolvimento de software são bem interessantes, como a gente vai ver ao longo da apresentação. A gente vai abordar os temas como entrevistas com RH, entrevistas técnicas, comportamentais e outros, certo? E o intuito é, como eu falei, é tentar preparar os candidatos para mostrar um pouco melhor a sua visão e tentar se preparar para se destacar em cada uma dessas fases, tá? Então, a gente também vai tentar discutir um pouco sobre como que as empresas usam cada um desses tipos de entrevistas. A gente vai ver também que cada empresa, ela prefere utilizar determinado tipo dependendo do recurso que a empresa tem, tá? Porque isso depende muito. Às vezes o processo seletivo ele pode ser muito caro para a empresa, tá? Então a gente tem que se preparar adequadamente para cada processo e o objetivo aqui é exatamente fornecer essas informações para que a gente consiga uma vaga na área de TI, para que as pessoas tenham mais oportunidades e consigam se destacar nessas entrevistas. E começando a primeira etapa, certo, pessoal? A primeira etapa geralmente ela é com o RH. E o RH, ele pode ser uma pessoa um profissional daquela empresa ou ele pode ser um terceirizado, uma pessoa de uma outra empresa, contratado ou não, mas que existem para buscar candidatos. A gente sabe hoje que o LinkedIn é uma ferramenta muito utilizada pelos recrutadores para encontrar candidatos e verificar se esses candidatos possuem as skills necessárias, né? As habilidades necessárias para aquela vaga. Então, a gente tem profissionais conhecidos como headhunters, a gente tem recrutadores. Então, esses profissionais eles são os primeiros profissionais que vão fazer aquela primeira abordagem. E nessa primeira abordagem, o objetivo dele é bem simples, é bem superficial. É ele verificar através de uma conversa, através às vezes de chat, de conversas apenas sobre texto, se aquele candidato ele tem aderência com a vaga, porque a gente sabe que a gente não consegue colocar todas as informações que são necessárias num currículo ou numa página de LinkedIn. Então é sempre importante você ter uma conversa, porque na conversa você pode contar melhor a sua história. Tá? Então é importante que você esteja preparado, descontraído, para você falar muito bem dos seus conhecimentos, das suas experiências anteriores e experiências relevantes, tá? Porque isso é fundamental para mostrar para o candidato que você tem uma postura profissional e proativa durante a entrevista, tá? E isso vai fazer com que você sempre consiga ir para uma próxima etapa. Uma dica que eu dou, que é sempre válida, é você sempre perguntar, sempre interagir e sempre ir em busca de como que funciona o processo, como que funciona as próximas etapas e ser sempre proativo no momento de entrevista, certo, pessoal? Geralmente uma segunda etapa, ela pode ter uma etapa de entrevista comportamental. Essa etapa ela pode estar na segunda, mas ela também pode estar após a etapa técnica, tá, pessoal? Então fica aqui uma possibilidade de mudança nas etapas, mas é comum existir uma etapa comportamental. E nessa fase, o profissional, geralmente é um profissional da área de psicologia, ele vai avaliar o candidato através dos comportamentos, das atitudes, ações e muitas situações, porque ele procura traçar um perfil daquele candidato para saber se esse candidato ele consegue atuar mediante a algumas situações dentro da empresa. Quando a gente tem situações sob pressão, situações bem específicas relacionadas à vaga, à empresa ou à indústria. Então, isso, quem vai analisar é o profissional de psicologia, porque ele tem essa capacidade, ele conhece a,
a necessidade da vaga, a necessidade do perfil comportamental que aquela pessoa pode adquirir, e ele que vai fazer essa análise. Nessa etapa a gente tem aquelas famosas perguntas, né, que é para falar sobre você, que são bem interessantes para você poder se destacar, falar sobre o defeito que você tem. Você tem sempre que tomar cuidado nessa etapa para você falar um defeito que consiga ter uma possível correção ou melhoria, ou que você saiba que você possui esse erro, que você já conhece, consegue melhorar e visa melhorar esse problema. Então, essas perguntas, elas sempre vão aparecer numa entrevista comportamental, tá? Então, uma outra pergunta que é muito comum é que o entrevistador pergunte que você fale sobre um feedback negativo e qual foi a sua postura em relação a esse feedback, se você conseguiu melhorar ou não, qual foi o feedback. Isso tudo, pessoal, é importante para o entrevistador para que ele consiga traçar o seu perfil comportamental, o seu perfil profissional, tá? E é importante para a necessidade da vaga. A terceira etapa é muito conhecida por uma entrevista técnica. Tá? Então, essa entrevista ela visa avaliar o conhecimento e as habilidades do profissional, do candidato. Tá? Então, nesse tipo de entrevista, você já vai estar à frente de um especialista. É importante frisar que cada etapa ela é separada, muitas das vezes elas são feitas em dias alternados. Nas empresas maiores, nas Big Techs, elas visam pressionar mais o candidato e elas fazem diversas etapas no mesmo dia, justamente para colocar aquele profissional em uma situação de pressão. Mas em empresas menores, em empresas de outros segmentos, elas costumam separar essas etapas em diversos dias, certo? Então, o entrevistador, o especialista, né, ele já vai ser um profissional da área técnica. Então, ele tem condições de perguntar coisas iniciais sobre esse seu perfil técnico que é pertinente ao perfil necessário para aquela vaga. Então, ele vai perguntar sobre desenvolvimento de software, se for o caso, metodologias ágeis, arquitetura e diversos outros temas relevantes, certo? Então, você, para se sair bem nessa etapa, você tem que estar preparado e atualizado com muitas coisas que você vivenciou e que você tem tendências de mercado. Você tem que ter experiência prática com projetos relevantes, saber conduzir bem esses conceitos complexos de forma bem clara e objetiva e conseguir também mostrar que você sabe utilizar ferramentas legadas e sabe utilizar ferramentas de tendência, ferramentas inovadoras. Então é muito importante que você consiga manejar isso. E também depende muito da vaga. Então tem vagas que são mais para a área de manager, são vagas que são mais para a área técnica. Então isso vai depender um pouco da vaga para que você consiga moldar um pouco as suas respostas para indicar qual é a área que você está mais sendo colocado, tá? Mas é muito importante que você seja coerente com o seu currículo. Lembre-se que o entrevistador, todos eles, o psicólogo, o RH, o headhunter e o especialista, eles vão estar com o seu currículo em mãos. E muitas das vezes o entrevistador ele vai te arguir muito baseado no seu currículo, na sua experiência, então diversas situações que você já passou e das suas conquistas. Porque é muito importante você fazer um currículo em que você coloque não apenas coisas que você fez ou coisas que são suas responsabilidades, mas vocês coloquem também aquelas conquistas que vocês alcançaram, grandes coisas que fizeram você ter notoriedade dentro do seu emprego anterior. Então isso é sempre um exercício que você tem que fazer para ir buscando essas informações do passado. Por isso que é muito importante você sempre manter o seu currículo atualizado. O seu currículo atualizado, você vai perder esses gaps, né, esses espaços, essas lacunas, e você vai também manter as informações atualizadas e você não vai correr tanto risco em perder uma informação muito útil e necessária para estar no currículo e que você esqueceu de colocar lá e foi uma conquista muito relevante. Então, nesse caso, é bem importante que você tenha essa noção, certo? Nas entrevistas técnicas, né, nos testes técnicos, a gente tem aqui basicamente 3 tipos. Podem existir mais, a gente vai falar basicamente desses 3 tipos. O primeiro é o teste sob pressão, que é contra o relógio, tá? O segundo vai ser um teste técnico prático e o terceiro, live code. O primeiro deles, o teste sob pressão, ele, como ele fala, ele é contra o relógio. Então é uma entrevista sob pressão. Então geralmente nesse tipo de entrevista existe uma plataforma. E essa plataforma ela visa colocar o candidato sobre uma pressão.
para tentar resolver uma situação, ou resolver um algoritmo, ou mostrar como que ele atua sob pressão. Nessas plataformas, a gente tem os conhecidos Code Challenges. Então, a gente pode mencionar o HackerRank, o LeetCode, o Code Wars. Então, todos esses sites, eles são sites que eles geralmente são usados por algumas empresas, eles têm um custo para essas empresas. Então, as empresas elas colocam lá, dependendo do cargo, do nível do cargo, ele coloca algumas questões para o usuário responder. E ele coloca um tempo para que haja um contador. Então, o candidato ele vai entrar na plataforma, ele vai ter um tempo para realizar a solução dessas perguntas. Podem ser 3, podem ser 4, podem ser 10, então depende muito da empresa, tá? Mas ela vai estar sempre relacionada com a área da vaga. Então, se for um teste de back-end, você vai ter lá, vai ter que fazer alguns algoritmos em uma linguagem necessária. Então, se for um teste de front-end, você vai utilizar uma plataforma para fazer algo de front-end. Então, as plataformas de Code Challenge elas são muito utilizadas e a maior parte é para tentar filtrar e produzir um relatório técnico dos níveis dos candidatos. Porque como atualmente existe muita demanda, então existe muitos profissionais se cadastrando para concorrer a uma vaga, as empresas elas usam esse tipo de teste para filtrar e diminuir e pegar apenas aqueles candidatos que conseguiram resolver ou que tiveram um índice maior em determinadas situações. Então, esse tipo de teste é um teste que, para você sair bem nessa entrevista, é importante que você tenha bons conhecimentos de algoritmos, de complexidade de algoritmos, tenha conhecimento de melhores práticas, design patterns. Então você tem que ter muitas noções importantes para que você consiga se sair bem em um teste sob pressão e consiga resolver aquela situação, aquela solução. Tá? Então esses sites eles fazem um ranking de acordo com a solução que você desenvolveu para o problema. Então ele vai te colocar em uma posição, em um ranking, e esse ranking vai ser compartilhado com a empresa e a empresa vai decidir se vai te chamar o candidato para a entrevista ou não, certo, pessoal? O segundo teste é um teste diferente, é um teste prático, tá? O objetivo dele é avaliar as habilidades técnicas e muitas das vezes ele é feito por uma atividade. Então a empresa ela determina um desafio que pode ser colocado em uma plataforma de versionamento, um GitLab, um GitHub, um Bitbucket, e o entrevistador ele passa para o candidato aquele problema com um determinado prazo. E geralmente ele é um prazo de um dia, algumas horas ou uma semana, então depende muito da empresa. Mas ele tem que resolver um problema real e desenvolver uma solução para um cenário específico em um prazo um pouco maior do que o prazo dos Code Challenge, tá? Então, mais uma vez, para você sair bem nesse teste, você precisa ter uma boa experiência, praticar bastante, conhecer boas ferramentas de tecnologia para poder você ter um pouco mais de agilidade. Então é importante que você tenha aí ideias boas e bem configuradas para você não perder muito tempo com a configuração do seu ambiente e para que você consiga trabalhar sob pressão dentro dos prazos definidos, mas também você consiga fazer um trabalho com uma qualidade maior. E lembrando que, diferente do Code Challenge, no Code Challenge você vai utilizar a plataforma, você vai utilizar geralmente um website e nele você vai programar. No teste técnico prático, não. No teste técnico prático você vai utilizar o seu computador e depois você vai, muitas das vezes, subir essa solução para um repositório. E depois que você fizer esse procedimento de enviar para o repositório, você vai comunicar à empresa que você finalizou o teste. Então é uma forma um pouco diferente, mas o objetivo é o mesmo, é que você seja avaliado, a sua solução ela vai ser avaliada pelos profissionais daquela empresa para ver o que você faz, qual a sua linha de raciocínio e como que você solucionou aquele problema, certo, pessoal? Geralmente o terceiro tipo de teste é uma conversa técnica mais avançada, tá? Então essa conversa técnica, ela é um tipo de seleção que ela vai avaliar as habilidades do candidato de uma forma de pergunta, é uma conversa, só que é uma conversa bem mais avançada. Então você vai estar de frente para um profissional, muitas das vezes em um cargo superior ao seu, em que ele vai te fazer diversas perguntas, vai te colocar diversos cenários para te desafiar, para que você consiga demonstrar qual é o seu conhecimento sobre aquele assunto de forma verbal.
tá? Então, esse tipo de entrevista, ele é uma entrevista mais tranquila, uma forma de bate-papo, você consegue, dessa forma, explicar com mais calma como que você fez, como que você realizou tal coisa, determinado cenário. Então, é uma entrevista que não tem o nível de pressão das outras. Porém, ela ainda assim possui um nível de pressão, certo? Então, mais uma vez, para você sair bem nela, você tem que estar bem afiado, você tem que estar por dentro dos conhecimentos das práticas de desenvolvimento de software. É importante que você tenha experiência em projetos, que você esteja com seus projetos bem vívidos na memória, porque o entrevistador ele pode querer trazer algumas coisas do seu currículo para você explicar como que você realizou determinada tarefa, como que você passou por determinado problema e você fez determinada solução. Então, sempre é importante que você consiga responder de forma clara e objetiva, certo, pessoal? O outro teste que nós temos, o quarto, é o Live Code, tá? O Live Code é um tipo de teste que ele vai avaliar o candidato em tempo real. Eu considero esse teste como um teste mais estressante porque ele é um teste em que você vai fazer a solução, você vai escrever a solução baseado em uma conversa com o especialista. Então você vai estar de cara com o especialista remotamente e o especialista ele vai te conduzir sobre o processo. Ele vai te perguntar em tempo real para que você solucione alguns problemas. E aí você vai, muitas das vezes, abrir um navegador ou uma IDE na sua máquina, compartilhar isso e você vai escrever aquela solução ao vivo, em tempo real, para o entrevistador. E novamente, o entrevistador ele vai continuar te conduzindo durante todo o processo. Então ele vai perguntar por que você está fazendo de uma forma ou de outra. Se você está indo por um caminho, ele vai te arguir. Por que você decidiu utilizar isso e não aquela outra solução? Então ele sabe qual é a resposta correta para o problema, mas ele quer saber o seu pensamento e a sua forma de resolver a solução. Tá? Então é importante que você tenha muita prática, você saiba trabalhar sob pressão, você saiba analisar em tempo real quais são as melhores decisões a serem tomadas. Tá? Então isso que o avaliador ele visa encontrar no candidato em que ele está fazendo um teste de live code. A quarta etapa, passando essas etapas de teste, se você teve uma boa rendimento e você foi aprovado, parabéns. Então a quarta etapa geralmente é uma entrevista de cultura. Ela não vai ser uma etapa que vai te eliminar, muitas das vezes. As outras etapas anteriores, elas geralmente são etapas eliminatórias. Mas dessa etapa, geralmente ela não é uma etapa eliminatória. Ela é uma etapa de cultura para você entender quais são os valores e a visão da empresa. É claro que muitas das vezes você não tem completamente todos os valores e a visão da empresa. Porém, você tem algumas características como desenvolvedor. Aqui ele visa só analisar o seu perfil, analisar o perfil do candidato e verificar se você está mais próximo ou mais distante, como que você se comporta em relação aos valores da empresa, como que você pode contribuir para a cultura organizacional e em diversas situações. Então é uma etapa que muitas das vezes a empresa ela pode até tentar traçar um perfil comportamental do profissional, para tentar verificar se o profissional ele é mais colaborativo, ou ele é mais estilo manager, ou ele é mais subordinado. Então tem vários tipos de profissionais que podem ser identificados numa etapa de cultura, certo? Então para você sair bem, você tem que ter uma boa habilidade de soft skills, então você tem que ser sincero, você tem que ser bem, contribuir bastante com as suas respostas para que demonstre o interesse nessa parte cultural da empresa, porque a gente sabe que tem diversas empresas com culturas de diversos tipos, então é importante que você consiga demonstrar exatamente isso, qual é o seu perfil profissional na entrevista de cultura. Então, pessoal, aqui a gente conseguiu, tentou trazer para vocês um pouco de informação de como que funciona o processo seletivo como um todo, tá? Foram abordados diversos tipos de entrevista técnica, entrevistas
de live code, entrevistas de testes técnicos, e cada uma delas tem um objetivo específico, tá? E são distintas, então todas elas são importantes. Elas visam avaliar o perfil do profissional em diversas situações. Primeiro, se o profissional ele tem as competências. Segundo, se o profissional ele tem as competências que ele disse de forma prática. E segundo, se ele, e por fim, se ele tem os comportamentos que geralmente as empresas elas buscam em um candidato. Tá? Então é importante, é fundamental que o candidato ele se prepare para todas as fases do processo seletivo, porque as entrevistas elas podem aparecer em diversos momentos. Então, como eu falei anteriormente, você pode ir para um teste técnico avançado, você pode ir para um live code, você pode ir para um teste prático offline. Então, existem diversos tipos. Então, para cada uma dessas etapas, é importante que você consiga extrair informações e você consiga conversar bem com o entrevistador para que você tenha informação, uma informação maior para a etapa subsequente. Tá? Então você tem que estar preparado para qualquer outro tipo de situação que possa vir a aparecer e sempre demonstrar suas habilidades técnicas, comportamentais de forma muito clara, objetiva e sincera. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço para que aos que ficaram até o final dessa apresentação. Eu peço que você se inscreva no canal, que você dê um like e nos vemos no próximo assunto. Tá bom, pessoal?